Vocês? Vocês estão animados? Tem certeza? Sim ou não? Quem está animado, levanta a mão. Quem não está animado, levanta a mão também. Eu vou então marcar aqui, mas de qualquer forma você me alerta. Só um minuto, pessoal, que eu vou ajeitar meu celular aqui, que eu não gosto de extrapolar o horário. Bom, pessoal, vamos começar então. Meu nome é Rafael Tawil, Rafael Marquesan Tawil. Eu sou, como a professora Michele, formado em Ciências Sociais. Vocês veem que faz o cientista social, né? Não tem nem a capacidade de deixar um copo d'água aqui, desculpa. Eu me formei na Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e lá eles denominam Sociologia e Política, né? O curso não denomina Ciências Sociais. Ciências Sociais agregaria também a Antropologia, que é uma disciplina muito importante no campo das ciências sociais, mas enfim, é por conta de uma tradição. Eu fiz o meu mestrado, e aí que eu tive o prazer de conhecer a grande Michele, esta grande mulher, essa grande professora, essa pessoa que luta tanto pela qualidade da educação, pela bandeira da educação. Nós nos conhecemos fazendo mestrado em Ciências Sociais na Universidade Federal de São Paulo. Depois disso, eu fui fazer o doutorado em Ciência Política na Universidade Federal de São Carlos. E durante um período ali, eu fui estudar na Inglaterra, eu fui atuar como pesquisador visitante na Universidade de Bristol, no Reino Unido, na cidade de Bristol. Ali eu pesquisei questões como populismo, questões como democracia, questões como intelectuais e cultura, e procurei fazer uma análise comparativa entre aspectos da Europa e da Inglaterra, de modo geral, e do Brasil, né? Bom, uma vez apresentado, eu queria fazer uma pergunta a vocês. Embora a gente vá ter um bloco de questões no final, eu às vezes começo as minhas exposições partindo de algumas perguntas de alguns alunos, e às vezes eu começo pela minha própria fala. Eu queria saber quem é que prefere que a gente comece partindo de um bloco de pergunta de alguns alunos. Levantem a mão. Vamos lá, vocês fariam perguntas alheias, algumas perguntinhas bobas assim: professor, o senhor entende por democracia, então, professor, o que o senhor achou das eleições? E aí a gente parte disso. Vamos lá, peraí. Entendi sobre o que vocês querem que eu fale. Ou então que eu comece a falar e depois vocês façam as perguntas de modo geral. Quem prefere a primeira opção? Levanta a mão. Sim ou não? Quem prefere a primeira opção, levanta a mão. Quem prefere a segunda opção, levanta a mão. Ok. Olha lá, é mentira, eu nunca começo fazendo com perguntas de vocês, mas eu queria perguntar para vocês o que é que nós acabamos de fazer. Democracia. É disso que se trata, não é? E é disso que nós vamos falar um pouco aqui. Eu vou tratar da democracia a partir de um ponto social, tá? Então eu vou trazer a democracia aqui através de um autor que a Michele gosta muito, que tratou da democracia como valor universal. E vou tratar a democracia também
não só da democracia política, porque sempre que a gente fala de democracia, a gente pensa em democracia política. E eu vou dizer a vocês, se vocês quiserem largar o caderno, eu sei que a professora depois vai vir fazer um relatório, mas vocês também podem largar o caderno, prestar atenção em mim, tentar lembrar depois e fazer um relatório mais livre, com a mente fluindo melhor. Então ela vai ficar brava comigo, mas eu sempre incentivo os alunos a prestar atenção e depois façam anotações. Pessoal, o que seria a democracia como valor universal? O que seria a democracia não política? Porque nós sabemos que a democracia política é a representatividade do povo, é o governo do povo, né? Vem do grego, e se a gente for fazer uma tradução, a gente vai dizer que é o governo do povo, ou a vontade da maioria. Existem diversas traduções. Mas o que isso quer dizer? Nós vemos tão pouco a democracia. A gente vê no máximo de 2 em 2 anos a democracia acontecendo, que é quando a gente vai às urnas, não é? E eu prometo para vocês que eu vou falar um pouco das eleições. Mas a gente vê, vocês veem, vocês não votam ainda, e vocês veem os pais de vocês indo às urnas de 2 em 2 anos para eleger um candidato, né? Ou a presidente, ou a governador, ou a prefeito, ou a deputado federal, estadual ou vereador, né? Mas será que a democracia é só isso? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem já ouviu dizer que o Brasil é um país corrupto? Todo mundo, né? Eu tenho 36 anos. Alguém aqui já passou pelo Rio Tietê? Ele é poluído ou despoluído? Poluído. Eu tenho 36 anos. Sabe há quanto tempo eu ouço dizer que vão acabar com a corrupção? Ao mesmo tempo que eu ouço dizer que vão despoluir o Rio Tietê. Ou seja, desde que eu me conheço por gente, desde que eu devo ter aí uns 12, 14 anos, eu sempre me questionava com a minha mãe: mãe, por que eles não limpam o rio? Para mim parecia uma coisa tão simples. Despoluir um rio que podia ser tão bonito, podia trazer uma imagem mais bela para a gente. Eles podiam fazer um jardim em volta. Toda cidade tem um rio, né? Tem cidades com rios bonitos aí, até córregos que embelezam a cidade. E ela me dizia: filho, é uma questão de política. E eu não entendia, logicamente, aqui com 12, 14 anos, mas eu já tinha essa inquietação. E a mesma coisa eu me fazia sobre a corrupção. Porque para mim, corrupção, uma vez eu perguntei a ela, ela me explicou, ela falou: filha, quando roubam, ou então quando usam de meios espúrios ou de meios inadequados para se chegar a algum lugar. Eu dizia: mas por que então as pessoas que votam não votam em pessoas que não roubem, pessoas que não sejam corruptas? E ela tentava me explicar, coitada, imagina, um cara chato como eu. Porque se eu fui estudar ciências sociais, eu sou chato, né? Senão eu tinha estudado engenharia, medicina. Mas o cientista social é um sujeito inquieto, que quer respostas para o mundo. E eu ficava me questionando. E nós chegamos aos dias de hoje, numa eleição como essa, que pelo visto, pelo que a professora Michele me disse, vocês acompanharam muito bem, tendo como uma das pautas a questão da corrupção. E os candidatos se elegeram em cima de 3 pautas, basicamente: violência, corrupção e trabalho, desemprego, né? Melhor dizendo. Então, nós nos perguntamos: a democracia é só isso? É só essa votação de 2 em 2 anos? E aí alguns vão me dizer: não, professor, a democracia pode ser também a representação estudantil. Por exemplo, aqui existe nas salas de aula um representante de sala? Sim. O que é isso? É uma democracia representativa, não é? É um grupo de alunos que elege um representante de sala para defender as suas ideias, ou para organizar as suas ideias.
Da mesma maneira funciona a democracia lá fora, a democracia política, né? Que outro tipo de democracia nós temos? Nós temos as democracias que funcionam através de associações de bairro, ou seja, elas já saem da esfera escolar e elas vão para um bairro todo. Um bairro todo elege um representante que vai lutar pelos direitos daquele bairro, junto à prefeitura ou junto a uma subprefeitura, como é o caso de São Paulo. Nós somos uma cidade grande, então nós tivemos que dividir a nossa prefeitura entre subprefeituras, né? São subrepresentantes. E aí você tem esse representante do bairro que vai lutar pelos direitos do bairro. Então o que ele vai poder fazer? Ele vai poder reclamar desde a poda de uma árvore até o asfalto que está ruim nas ruas daquele bairro, até o cheiro ruim que está ficando no final da feira por conta do peixe que é vendido. Ele vai atuar em diversas frentes. Ou vai dizer que os condomínios de um determinado bairro não estão cumprindo com as exigências da prefeitura e etc. Mas o que eu quero dizer quando eu pergunto a vocês se a democracia é só isso? A democracia não é só isso. A democracia, se a gente for retomar a Grécia Antiga, e eu não vou falar muito disso, porque eu sei que vocês já aprenderam e é cansativo, de certa forma, mas a democracia tem que ser feita pelo homem, como era feita na Grécia Antiga. O homem tem que viver a democracia dentro de si. O homem tem que viver a política dentro de si. O que isso quer dizer? Que nós não podemos pensar em democracia simplesmente quando temos que votar, quando temos que eleger um representante, quando temos que escolher o que é melhor, quando temos que escolher pelo verde ou pelo amarelo. Não, nós temos que viver isso o tempo todo. E aí vocês vão me perguntar: Rafael, mas como isso é possível? Nós temos um déficit de democracia no Brasil, não temos? A gente não viu nessa eleição dois candidatos à presidência no segundo turno quase se matarem para conseguir a eleição? E mesmo assim nós conseguimos, né, uma eleição, nós chegamos a um veredito, nós tivemos um candidato vitorioso. O candidato que perdeu cumprimentou o outro candidato, disse: olha, eu espero melhor, espero que você faça um bom governo, mesmo eles sendo completamente antagonistas, mesmo eles sendo inimigos na política, né? Mas na política não tem muito isso. A gente tem que fazer alianças, a gente tem que respeitar o próximo para que as pautas que estão acima das disputas políticas avancem. Agora, a gente viu um nível de selvageria nessas eleições. Por quê? Porque a democracia tem um problema. Ela é a vontade da maioria. Mas o que acontece com a minoria? As meninas que votaram aqui na frente, fazer questões para mim antes de eu começar a falar, ficaram agora sem opção. O que acontece? O governante tem que governar para a maioria, mas também tem que governar para a minoria. Mas isso aí começa a fundir a nossa cabeça. Você fala: professor, não tem sentido. Não tem como fazer as duas coisas. Porque a minoria justamente escolheu o outro porque não concordava com o governo da maioria. E é aí que a democracia tem que estar dentro de nós. Ela tem que estar dentro de nós, e nós temos um problema de democracia no Brasil. E existe um texto de 1954, quando vocês não pensavam nem em vir ao mundo, nem eu tampouco, de um autor chamado Florestan Fernandes, que eu acho que vocês conhecem, que se chama Existe uma Crise da Democracia no Brasil? Ele vai fazer exatamente essa pergunta. É um texto de umas 30 páginas. Vocês leem em meia hora. Eu sei que vocês aqui são pessoas capacitadas e que um texto de 30 páginas para vocês é besteira. E por que ele se pergunta se existe uma crise da democracia no Brasil?
Porque justamente naquela época, naquele ano, existia uma grande crise de democracia no Brasil. Existia um afastamento entre a sociedade civil, né, que são vocês, somos nós somos a sociedade civil, e a área da política. Por quê? Porque os políticos só estavam interessados e preocupados com os seus interesses próprios. Vocês veem alguma relação nos dias de hoje? Vocês conseguem ver? Vocês acham que os políticos estão preocupados conosco? Então, vocês podem falar, viu, gente? A gente não vai cortar a língua. Eles não estão, né? Pelo menos a impressão que dá, se eles estão, eles fingem mal. Porque ao que parece, eles não estão. Eles estão vendo se eles vão se reeleger, né? O que eles vão fazer na próxima candidatura. Por exemplo, a gente sabe que existia Haddad e Bolsonaro. E existia um terceiro sujeito que era muito importante, chamado Ciro Gomes. Todo mundo conhece o Ciro Gomes? O que o Ciro Gomes fez no segundo turno das eleições? Quem sabe? Foi passear na Europa. Eu também queria, tudo bem, não vou negar, né? Tomar vinho, comer queijo e etc. Todo mundo pensou que ele ia voltar e que ele ia se posicionar em favor de um candidato, que era o candidato mais próximo a ele. O que é que ele fez, pessoal? Ele se absteve. Ele fez como Pôncio Pilatos no julgamento de Cristo: lavo minhas mãos. Não quero saber se ele é culpado ou inocente. O que isso quer dizer, pessoal? Ciro Gomes fez isso porque ele é um sujeito que não sabia tomar uma decisão, ou porque ele estava ali preocupado com... Sabe a que conclusão eu cheguei? Que ele está preocupado com a eleição de 2022. Ou seja, se ele apoiasse o candidato Fernando Haddad, pode ser que a força do Bolsonaro estivesse muito forte em 2022 e ele não conseguisse se reeleger em 2022. Então nós vemos um político que foi o terceiro político mais votado para presidente no Brasil, se abstendo de um apoio importante a um candidato, e aí não estou dizendo que, né, fazendo juízo de valor e nada, mas se abstendo do apoio a um candidato porque já está pensando na eleição de 2022, ou seja, o problema é com o poder. Ele está pensando no poder dele daqui a 4 anos. Será que nós vamos ter democracia daqui a 4 anos? As coisas estão complicadas, não estão? A gente sabe que o país está bem dividido, bem polarizado. As pessoas estão rompendo as amizades no Facebook, as pessoas estão brigando com os familiares, os amigos estão discutindo. Nós sabemos, isso é uma crise de democracia. Isso é uma crise de democracia e uma crise de rompimento do tecido social. O que é o tecido social? É tudo aquilo que nós temos de ideia em comum na nossa mente. Ou seja, nós não sabemos todos o hino nacional? Sabemos, não sabemos? Quem aqui não sabe quem é o Neymar? Alguém aqui? Levanta a mão quem não conhece o Neymar. Alguém aqui não conhece feijoada? Todo mundo conhece, né? Alguém aqui não sabe quais são as cores da bandeira do Brasil? Isso é o imaginário nacional, é o que nos une de certa forma. E neste momento, além destas forças, destes símbolos, existem muitos outros que nos unem. Mas nós estamos nos desunindo por conta de ideologias políticas que estão muito polarizadas. Estão muito ou à esquerda ou à direita. Um chama o sujeito X de comunista, o outro chama o sujeito X de fascista. É muito bom ver vocês sabendo falar sobre essas coisas. Eu fico emocionado, porque a Michele me falou que era o 9º ano, 1º e 2º do colegial, e eu imaginei que vocês não estariam a par da situação. E é muito bacana, é digno de uma turma de
professora Michele, e tenho certeza que o colégio está fazendo um bom trabalho. Então, pessoal, isso é a crise da democracia, porque a democracia não está só na política. Nós, por exemplo, que votamos, nós fomos compelidos, através dos jogos políticos e das lutas sociais, a escolher 2 candidatos, que muitas vezes não estavam à altura das nossas expectativas. Mas eu volto ao texto do Florestan Fernandes. O que diz o Florestan Fernandes quando ele se pergunta se existe uma crise da democracia no Brasil? O Florestan Fernandes, que é um grande sociólogo, estava naquele momento passando a pensar não apenas em política, mas ele já tinha estudado a questão indígena no Brasil, a importância dos índios no Brasil. Quantos presidentes indígenas nós já tivemos no Brasil, pessoal? Nenhum, né? Vocês conhecem algum senador indígena? Vocês conhecem algum governador indígena? Conhecem? Prefeito, nós já tivemos algum prefeito indígena? Deputado indígena? Pessoal, quem é o povo que vivia aqui antes dos maleditos portugueses chegarem? Não eram os indígenas? O que aconteceu com eles? Eles não tinham uma organização, não viviam felizes aqui, iam pescar o peixe deles, faziam as ervas deles, se curavam de suas próprias doenças. Foram eles que ensinaram os portugueses a tomar banho todo dia. Sabia que a gente toma banho todo dia por conta dos indígenas? Porque eles estavam acostumados a cachoeira e etc. Você vai lá para a Europa, o cara toma banho uma vez a cada 3 dias, 4 dias. Não é mentira. Por que vocês acham que o perfume francês é tão bom? Para esconder o cheiro ruim que eles têm debaixo deles. Então nós vamos aprender a tomar banho como os indígenas. Agora, onde estão os indígenas que viviam aqui e que não nos representam na política? O Florestan Fernandes já estava se perguntando algo parecido com isso. Porque, num trabalho intitulado A Arte da Guerra nos Tupinambás, Florestan Fernandes foi estudar o índio. E o que Florestan Fernandes começa a estudar depois? A desigualdade entre raças no Brasil. A desigualdade entre o índio, entre o negro. E além disso, a desigualdade socioeconômica. Todo mundo aqui sabe o que é desigualdade socioeconômica? Todo mundo aqui sabe que nós temos mais dinheiro do que uns e menos dinheiro do que outros. Alguém aqui tem helicóptero? Não de brinquedinho. Helicóptero de verdade. Não temos, né, pessoal? Nós somos a classe média, não é isso? Nós somos a classe média. O que o Florestan Fernandes estava pensando? Vamos lá, pessoal. O que o Florestan Fernandes estava pensando? Ele estava pensando o seguinte: ora, é possível ter democracia política se nós não temos democracia social? Se nós não temos democracia racial? Se nós não temos democracia econômica? Porque adianta o sujeito ir votar uma vez a cada 2 anos e estar sujeito a um salário baixíssimo durante toda a sua vida? Ou seja, ele não acessa os mesmos tipos de bens, os mesmos tipos de riqueza que os ricos acessam. E o homem negro, que foi o descendente de escravo no Brasil, que sofre preconceito até os dias de hoje, será que o voto dele vale a mesma coisa que vale o voto de um branco? E aí eu vou dizer a vocês, sim, porque é um homem, um voto. Mas existe um grande problema. Muitas vezes o sujeito que está morando no sertão nordestino
não consegue ir a uma cabina de votação, porque ele não tem nem condições de se locomover. Vocês sabem que a comunidade prisional, ou seja, a comunidade penitenciária, tem direito a voto? Vocês sabiam disso? Contanto que ele não tenha sido ainda julgado e perdido os seus direitos eleitorais, ou seja, quando se está esperando o julgamento final, ele tem direito a voto. Vou fazer uma pergunta a vocês: foram disponibilizadas urnas eletrônicas em todas as penitenciárias do Brasil? Não. A enorme maioria dos presos não teve acesso à votação. A maioria dos presos, que não quer dizer que sejam bandidos, porque todos são inocentes até que se prove o contrário. Então, às vezes, o sujeito está lá porque foi pego erroneamente, nós sabemos disso, ele está lá injustamente, e ele não teve direito de eleger o seu governador, o seu deputado e o seu presidente. O que isso é? Isto não é a desigualdade social no Brasil? E o sujeito que não tem o dinheiro para ir do Grajaú até a escola no centro, onde ele vota, exercer o seu direito de cidadania, isto é democracia social? Hein, pessoal? E o sujeito que é negro e que, por ser negro, não conseguiu emprego e teve que ir morar nas ruas e não tem os seus documentos, nem sequer um RG, e não pode ir votar, isto é democracia social? Então a pergunta que eu faço a vocês, e que Florestan se fazia naquela época, é possível haver democracia política se não existe democracia social no Brasil? Não é possível. Enquanto nós não tivermos uma sociedade mais igual, ou melhor, menos desigual do ponto de vista da raça, da questão social, da questão econômica, nós não teremos uma democracia política justa. Nós continuaremos repetindo os males de origem, que são: a elite está sempre no poder. Sabe quem está no poder até os dias de hoje? Os descendentes de portugueses que vieram em 1808 com a coroa portuguesa, fugindo das invasões napoleônicas em Portugal. É aquilo que um autor chamado Raimundo Fauro chama de estamento burocrático. Nós ainda descendemos desta tradição elitista que está no poder. E é por isso que nós não podemos ver os nossos irmãos brasileiros em melhores condições. Nós vivemos em São Paulo e vemos uma realidade que não é a realidade brasileira. Nós achamos que todos podem ter celular, todos podem ter um tablet, todos podem andar de carro, todos podem... Quem aqui conhece comida japonesa? Quem aqui gosta de sushi sashimi? Levanta a mão. Quem aqui gosta do Burger King? Levanta a mão. Quem aqui gosta de hambúrguer artesanal? Pessoal, vocês são a minoria. Vocês são aproximadamente 10% da população, 15% da população. O sujeito que vive no semiárido nordestino não tem sequer noção do que é isso. Comida japonesa para ele, sabe o que é? O peixe que ele pesca no rio, se existe rio, porque o que existe lá é seca, e ele está acostumado a comer farinha. Vocês estão compreendendo que não é possível fazer democracia social, democracia política sem democracia social? Então o que nós precisamos é lutar contra essas enormes desigualdades que nós vemos no nosso país, e olhar para nós e dizer: nós não
somos a realidade do nosso país, nós somos exceção. Que bom! Eu não estou dizendo aqui para vocês que é para cada um tirar o seu tênis, deixar ali na porta e ir embora sem o iPhone, o telefone e falar, agora eu sou pobre porque existem... E, bom, seguindo a sugestão da Michelle, eu vou falar um pouquinho de mim para vocês. Conversa aqui pra gente hoje. Bom, meu nome é Ailton Teodoro. Eu nasci aqui na cidade de São Paulo mesmo. Embora faça parte da primeira geração que nasce na cidade, né? Meus pais nasceram no campo, meus avós, bisavós, trisavós, até onde eu consegui chegar, desde que a universidade me ensinou a fazer pesquisa documental, né? Eu sei que a minha família vive no campo, né? Eu acho que o documento mais antigo que eu encontrei foi a certidão de casamento dos pais dos meus tataravós, que é datada de 1803, Pouso Alto, Minas Gerais. Então, enfim, sou de uma família que viveu basicamente a vida no campo quase toda, né? Ou toda. Eu sou a primeira geração que vem para a cidade. É a primeira geração também que tem acesso à educação formal completa, né? Porque meus pais não terminaram a escola. E a primeira geração que consegue adentrar no ensino superior, se formar, fazer pós-graduação. Hoje eu sou professor universitário, trabalho numa instituição, um centro universitário que fica no bairro do Jaçanã, né? Lá eu dou aula para vários cursos. Dou aula para cursos de pedagogia, direito, serviço social, enfim, os cursos de gestão, né? de administração, contabilidade. E eu dou aula de sociologia nesses cursos, né? Em geral no ciclo básico. Eu estudei na Universidade de São Paulo, né? Na USP, fiz a minha graduação lá, fiz meu mestrado lá. Agora, atualmente, eu faço uma especialização pedagógica especificamente voltada para a docência no ensino superior lá no Instituto Federal de São Paulo, aquela escola bonita que fica do lado do Shopping B, vocês devem conhecer. Enfim, né? Estudo, trabalho, mais ou menos essa é a minha trajetória e eu não posso deixar de externar aqui com vocês hoje a minha grande preocupação, né? Porque, enfim, resultado eleitoral de domingo, como cidadão, me coloca diante de uma situação bastante preocupante, porque, enfim, como poucos brasileiros, e lamentavelmente poucos, aqueles que tive acesso em sala de aula, eu solicitei, eu sugeri que fizessem o que eu fiz, como poucos eu li as propostas, os projetos políticos dos dois candidatos do segundo turno. Na verdade, por uma questão profissional, eu fui conhecer os programas políticos, né, os conteúdos programáticos dos candidatos, de todos os candidatos, do que estava em primeiro lugar, que venceu a eleição, até aquele que teve o menor número de votos, que foi o democrata cristão lá, o Emael. Vi todos os programas, mas enfim, dei uma ênfase com uma força nos programas dos dois que ficaram para o segundo turno. E claro, era nítida a diferença, né? A preocupação com a democracia, a preocupação com a garantia dos direitos democráticos, ela estava em um programa e não estava em outro. E assim, eu sei que vocês são pessoas inteligentes e que vocês sabem onde estavam as preocupações com a democracia e com as garantias democráticas e onde não estavam, né? Não preciso falar onde estava. Então, isso, em parte, acende as minhas preocupações com o que vem aqui para diante. Porque é o seguinte, gente, alguém aqui nessa turma, eu sei que é muito difícil acontecer isso, né? Mas alguém aqui nessa turma gosta do Michel Temer? Tem um que levanta a mão, sabia disso. Eu também não gosto, tenho o direito de não gostar dele, né? Não é nem como pessoa, eu não conheço. Eu não conheço. E nem quero conhecer, aliás. Mas eu conheço nas funções políticas e nas funções
servidor público que ele ocupa hoje, que é o de presidente da República. E como presidente da República, suas atitudes, as suas nomeações, as suas convicções não me agradam. E tenho certeza, como nenhum de vocês levantou a mão, não agrada a ninguém aqui também. Bom, mas ainda que não me agrade, ainda que eu discorde, eu tenho direito ainda de discordar. Muitos de vocês estão na faixa dos 13, 14, 15 anos, imagino eu. Alguns 16, 12, não sei. Pode ser, né, que tenha. Eu tenho quase 30, faço 30 anos que vem. Eu nasci, né, num período em que ainda não existia mais ditadura militar. E eu acho que eu vou usar isso como mote para contrapor a ausência de democracia com democracia deficitária, para a gente entender mais ou menos o contexto que a gente vive, né? Eu nasci em 89. Em 89 não existia mais ditadura militar. Quem era presidente do Brasil em 89 tinha acabado de ser eleito, aliás, melhor, eu nasci no começo do ano, nasci em março. Mais para frente do ano teria sido eleito o Fernando Collor de Mello, que hoje é senador pelo estado de Alagoas, né? E antes do Fernando Collor de Mello, tinha sido eleito, embora não diretamente, a gente já fala a respeito disso, um candidato que morreu antes de ocupar o cargo, né? Quem assumiu o lugar dele foi o vice dele, José Sarney, foi o presidente Sarney por 5 anos e tal. E aí em 89, desde 1960, acontece a primeira eleição livre no Brasil. As eleições que houve, e houve eleição na época da ditadura, a ditadura, vocês sabem, começou em 64, terminou em 85, isso em termos cronológicos, tá? Tem muita cacareca da ditadura que continua existindo e existe até hoje. Mas enfim, do ponto de vista formal e político, ela acabou em 85. E ela acabou em 85 porque não foi um militar ou um representante dos militares eleito em 85 por um colégio eleitoral. Ou seja, lá na Câmara dos Deputados, os deputados elegeram o presidente Tancredo Neves, que é avô do Aécio Neves, não sei se vocês sabem disso. Elegeram o Tancredo Neves, mas o Tancredo morreu, ficou doente e morreu. Quem assumiu foi o Sarney, que era vice dele. O Sarney governou por 5 anos, enfim, foi um governo bastante complicado, né? Mas só que o que acontece entre o final do governo Sarney e 1989? Acontece um negócio chamado promulgação da Constituição Brasileira de 1988, chamada Constituição Cidadã. E vocês sabem por que ela chama Constituição Cidadã? É a Constituição vigência hoje. E que assim, todo candidato, quando quer fazer bonito, diz que vai fazer uma constituinte. Inclusive o candidato que tinha preocupações com as garantias democráticas. Depois ele voltou para trás, falou, não vou fazer a constituinte. Vou fazer PEC, Projeto de Emenda Constitucional. Bom, mas enfim, foi isso que aconteceu, promulgação da Constituição Cidadã. E eu perguntei para vocês sabem por que ela é chamada Constituição Cidadã? Porque ela foi a única Constituição de todas as que o Brasil teve em que setores populares tiveram condições de fazer algumas propostas. Nas outras, setores populares pouco tinham condições de fazer. Às vezes faziam via partido político que tinha dentro do meio do seu eleitorado muitos trabalhadores, gente de origem popular. Aí, mas enfim, é o partido que faz, né? Não são cidadãos que enviam propostas para os seus representantes para fazer as leis, a lei magna do país, né? E a Constituição de 88 foi a única que isso foi possível de ser feito. Bom, de lá para cá, há um debate imenso se essa Constituição está sendo rigidamente cumprida ou se ela está sendo desrespeitada. Eu diria que as duas coisas, né? Ela é tanto desrespeitada quanto cumprida. E muitas vezes cumpri-la é condição necessária para que ela seja desrespeitada.
Porque, afinal de contas, a democracia, a Constituição Cidadã, ela não é só cidadã porque os setores populares conseguiram emplacar algumas garantias, alguns direitos ali na Carta Magna. É porque outros setores organizados da sociedade, quais? Empresários, por exemplo, latifundiários, por exemplo. Esse pessoal também organizado em associações, também organizado em enfim, em instituições, também conseguiram emplacar garantias no texto da lei, garantias que os beneficiam. Vejam vocês, a Constituição também se torna a Constituição de 88 um texto contraditório, e ele só vai em pé porque ele é contraditório. O problema é que cria um ambiente de bastante insegurança, né? Vocês querem um exemplo? Está lá na Constituição brasileira, por exemplo, que a propriedade é um direito sagrado. Mas também está na Constituição brasileira que todo cidadão brasileiro tem direito à moradia e que ela deve cumprir a propriedade deve cumprir a sua função social. O que é a função social da propriedade? Vocês sabem? Qual que é? Quem arrisca? A função social da propriedade é ou gerar moradia ou gerar atividade produtiva. Se ela não está fazendo nenhuma coisa e nem a outra, a Constituição brasileira e outro conjunto de leis permite que essa propriedade seja expropriada, ou seja, o dono perde o direito dela, ele é indenizado por isso, e aí ela é colocada para, de fato, exercer a sua função social. Bom, mas a contradição está aí. Mas se é assim, se está na Constituição que a propriedade é um direito sagrado e inalienável, então por que é possível expropriá-la? Porque tem também na lei algo que diz que ela pode ser expropriada caso ela não exerça sua função social. É essa uma das contradições, a Constituição brasileira tem várias, uma das poucas que eu vou mencionar aqui hoje. Talvez a única, né? Mas enfim, isso torna um texto que teve abertura para vários campos da sociedade civil. E esse conceito é um conceito importante que vocês, com certeza, os alunos da Michelle, eu tenho certeza que devem saber de cor e salteado o que é o conceito de sociedade civil. Esse conceito é importante porque sociedade civil não significa só associações e partidos, enfim, das classes populares. Dessas pessoas que o Rafael disse aqui, que não tem acesso ao iPhone, que não tem acesso ao tênis, e eu diria mais, não tem acesso a uma refeição decente durante o dia, não tem acesso a um teto para morar, né? Que ele também mencionou, o pessoal que mora na rua, que não tem sequer os documentos, né? Que não tem os seus direitos políticos respeitados, direitos civis, inclusive, respeitados. Bom, se nós temos essa carta, e essa carta coordena, né, torna a vida brasileira civilizável, embora isso também seja bastante complicado dizer, ela tem essas aberturas para a sociedade civil, que quem está dentro das associações de sociedade civil são essas que eu falei, as de latifundiários, as de empresários, a Fiesp, por exemplo, gente, está lá. Né? E a Fiesp, bom, quem que está na Fiesp? Não é eu, trabalhador, que sou associado à Fiesp. Eu trabalho dando aula, sou trabalhador. Eu não estou associado à Fiesp. Sabe quem está associado à Fiesp? Alguém muito rico, dono de empresas. Ou seja, pessoas que, vamos dizer assim, a elas não é necessária assistência do Estado. Elas não têm necessidade de assistência do Estado, elas têm necessidade do quê? De que o Estado garanta condições para que eles produzam, para que eles, enfim, gerem emprego, para que eles tenham o seu direito à propriedade garantida, etc. Mas a assistência que o Estado deve oferecer para aqueles que não são empresários, o pessoal da Fiesp não precisa disso. Mas, no entanto,
Eu tenho certeza que aqui nessa sala também, muita gente já foi, ou pode ser ainda, absolutamente contrário ao Bolsa Família. Mas e se eu dissesse para vocês que existe um negócio também chamado Bolsa Empresário? É o nome que eu dou e outras pessoas também dão, né? Bolsa Empresário. O que é o Bolsa Empresário? É um pacote ou vários pacotes de exoneração que o Estado, isso independente de governo, tá? Fernando Henrique, Sarney, Collor, Dilma, Temer, que o Estado oferece para os grandes empresários, para esse pessoal que não precisa da assistência do Estado, né? Isenta eles dos impostos que eles precisam pagar, sim, porque afinal de contas a atividade produtiva que eles estão exercendo está lhes conferindo lucros, renda, dividendos, né? Então eles também precisam pagar impostos, porque aí uma das ideias da democracia é que, da social, como o Rafael reforçou aqui pra gente, é que a riqueza ela tem que ser distribuída de uma determinada maneira, né? E uma forma de distribuir riqueza é cobrar imposto de quem ganha muito dinheiro. Então os empresários ganham bilhões por ano, e eles recebem o Bolsa Empresário. O que é o Bolsa Empresário? Porque você não precisa pagar o seu imposto, tá? Enquanto nós, gente do povão, vamos lá no supermercado, a gente compra um pacote de feijão e tem um imposto absurdo em cima do que a gente come, né? E eu não vou nem falar aqui professor, o iPhone lá nos Estados Unidos custa tanto, aqui custa tanto. Não estou nem pensando no iPhone, eu não preciso de um iPhone para viver. De feijão eu preciso, né? E boa parte da população brasileira também precisa de iPhone, precisa de feijão, precisa de arroz, cesta básica, precisa de luz. Se tem casa, né, precisa de luz, precisa de água, telefone, gás. E é sobre interessante isso a gente mencionar. O consumo, ou melhor, a carga tributária brasileira, ela incide sobre o consumo. Professor, o rico paga, ele também consome. É claro que ele consome também, só que proporcionalmente a sua renda, o imposto consome menos a sua renda do que a renda da pessoa que ganha menos, do trabalhador que recebe salário. Tem família, gente, eu não sei se vocês sabem disso, tem família de 4 pessoas, 5 pessoas, que sobrevive com um salário mínimo. E para essas famílias, a cesta básica, a conta de luz, a conta de água, isso tudo tem um peso muito grande sobre os seus rendimentos, que é o salário, né? Absolutamente grande, tanto é que essas pessoas vivem no aperto, do que tem no consumo do grande empresário, do latifundiário, do fazendeiro, né? Então, enfim, se a gente quer falar de democracia, a gente precisa tocar nessas feridas também, porque afinal de contas, democracia não pode ser, como dizia o velho Zé Saramago, que já morreu, um escritor português que eu sugiro vivamente que vocês conheçam. Ele dizia: a democracia não pode virar o que ela virou. E um europeu falando, tá? Não brasileiro, um europeu falando, dizendo o seguinte: o que ele dizia? Ela virou o quê? Ela virou um regime que de tanto em tanto tempo você escolhe trocar quem você não gosta por quem você talvez venha gostar. E eu tenho a impressão que a eleição brasileira foi muito isso. A gente trocou quem a gente não gosta por alguém que a gente talvez venha gostar. Mas é aí que está o problema. Talvez, né, esse elemento de incerteza que é o grande problema. Eu, como já disse, por questões profissionais, eu acompanho, né, muita coisa. E o que eu tenho acompanhado é o seguinte: essa eleição ela já provocou esse resultado eleitoral, né? Ele já provocou uma proeza jamais vista na história brasileira. Quantos dias tem de eleição? Vocês lembram? Nós estamos na quinta. Tem 5 dias de eleição, né? Em 5 dias de pós-segundo turno, os eleitores do vencedor, uma fração significativa, já se dizem descontentes.
se acham enganadas, já estão se enganadas. Porque, enfim, são pessoas atentas, estão acompanhando as movimentações, ou seja, quem está sendo nomeado, vai fazer parte do novo governo, é um bandido, o cara está cumprindo regime semiaberto, e o cara vai ser ministro, mas não ia lutar contra a corrupção. E aí que tá, gente, tome muito cuidado, tá? Quando a gente reduz a política à moral, porque quando a gente fala que o problema do Brasil é a corrupção, é isso. A gente está reduzindo a política à moral. É óbvio que o problema do roubo do dinheiro público é reprovável. Eu não gosto que o dinheiro público seja roubado, porque afinal de contas, eu que uso o serviço de saúde público, eu que uso o SUS, eu que usei a escola pública a minha vida toda, eu que uso o sistema de transporte público, é esse sistema que vai ser degradado com o dinheiro público indo embora para o bolso de gente que não vale um tostão, né? Bom, isso é um problema? Só que eu não sei se vocês sabem, e o maior esquema de corrupção em que sequer a imprensa é conivente com isso, os partidos políticos são coniventes com isso, a sociedade civil, a parte que eu falei, dos empresários, a Fiesp, os bancos, a Febraban, a Avenida Paulista, vocês sabem que lá na Avenida Paulista está cheio de escritório de banco, está cheio de escritório de empresa, né? A Fiesp, a Ciesp, enfim. O maior esquema de corrupção, que é o maior esquema de assalto às finanças públicas, ele é totalmente legalizado, vocês sabiam disso? Ele não é considerado corrupção porque ele é legalizado. Algum professor de vocês já lhes falou o que seria uma coisa chamada dívida pública? Já? Ótimo. Vocês sabem que o Estado brasileiro, o governo, enfim, precisa fazer arrecadação anual para saldar com as suas contas, certo? Precisa pagar servidor, precisa fazer investimento em educação, saúde, segurança, transporte, turismo, previdência social. Não precisa? Esse dinheiro não vem do nada, né? Esse dinheiro é arrecadado, não é? Muito bem. Vocês sabiam que... Imagine uma pizza. Imagine uma pizza. Vamos dizer que essa pizza é o orçamento nacional. Metade dessa pizza é comida, sabe por quem? Pelos bancos nacionais e internacionais. Bradesco, Itaú, Santander, Bradesco não existe mais, melhor dizendo, é Santander agora. Safra, Bank Boston. Metade dessa pizza, desse orçamento, ou seja, do lado da arrecadação nacional, anual, é comida pelos bancos. Vocês sabem por quê? Porque essa metade o Estado destina para pagar o negócio para pagar os juros da dívida pública. Ah, professor, o que é isso? Bom, resumidamente, grosso modo, porque meu tempo não vai durar muito para falar para vocês a respeito disso, mas pense o seguinte: a arrecadação, a gente olha para a série histórica, ela não é suficiente para que o Estado salde as suas contas. Então, o que ele faz? Para que as contas públicas tenham reforço, para que o investimento nas áreas vitais não seja prejudicado, o Estado lança títulos da dívida pública, ou seja, papéis, né, para que grandes instituições financeiras comprem esses papéis, certo? E ela bota os juros lá em cima, juros a 14,7%, da última vez que eu olhei. E esses juros altíssimos é como se o Estado e os bancos sentassem numa mesa e dissessem o seguinte: eu vou pegar 1 bilhão emprestado de você, só que daqui a 15 dias eu vou te devolver 1 bilhão e 400 milhões, tá? E os bancos falam: não, é muita coisa para você pagar. Ao contrário, os bancos vão dizer: não dá para ser mais alta a taxinha, não. Conselho,
nacional, desculpa, eu não lembro, tem um conselho específico formado por representantes de bancos, entidades econômicas e financeiras do Estado, que é quem regula a taxa de juros nacional, ou faz sugestões para essa regulação. Então os bancos querem que a taxa seja mais alta, afinal de contas é o ganho deles, né? E vejam vocês, o Estado separa metade da pizza para dar para o banco. A outra metade, aí a gente tem que dividir para a Previdência Social, que vamos dizer que é uma fatia inteira para a Previdência Social. E aí sobra quanto? Já foram 5 fatias, sobram 3. As outras 3 você tem que distribuir para educação, para saúde, segurança, moradia, transporte, cultura, enfim. Você tem que distribuir 3 fatias para o resto. Aí, bom, vamos lá. Como é que a gente faz para reformar isso? Vocês sabem quais são as propostas? Independente de partido, vocês sabem quais são as propostas? Vamos fazer uma reforma na Previdência, uma fatia demais. Mas ninguém fala das 4 fatias do banco, cáspita. Sabe por quê? Porque não interessa. E se você fala, não, nós vamos fazer uma auditoria da dívida pública, é conversa para a banqueira ficar de cabelo em pé. Como que é possível ter democracia se o orçamento, ou seja, o dinheiro que nós todos pagamos sob a forma de impostos e tal, e óbvio que essa arrecadação não é só sobre impostos, o que as estatais produzem também, ou seja, o dinheiro do petróleo, que a Petrobras está sendo fatiada, coitada da Petrobras também, fornece como receita, Eletrobras, outras estatais, né? Esse dinheiro que é arrecadado, metade é para dar para algumas famílias, porque o banco, enfim, vocês estão vendo os resultados de metade do orçamento na saúde. Tem, enfim, aqui quem usa o serviço público de saúde? Acho que poucos de vocês usam, né? Mas enfim, vocês sabem que a saúde pública é um caos. A educação pública também é bastante complicada. Sabe por quê? Não é porque a escola pública é violenta. A violência é uma decorrência da falta de investimento, né? Não é porque a escola pública tem professores não formados, a má formação dos professores é uma decorrência do que eu estou falando aqui também, né? É porque a escola pública ela não tem dinheiro. É porque o diretor de escola ele tem que escolher entre pagar o papel higiênico que tem na escola, não é? Ou pagar a energia elétrica que a escola consome. O que ele vai fazer? O que é mais essencial para a escola funcionar? A luz. O papel higiênico dá seu jeito. Entendem, gente? Então, não, lamento. Democracia política, ir lá na urna apertar 17, 45, 13, 22, 00, branco, isso, e voltar para trás e dizer meu dever está feito, não está feito, né? Mas por que não está feito? Porque algum problema acontece, existe algum problema na sociedade brasileira, e que essa sociedade não se politiza. Porque se essa sociedade fosse politizada, a nossa noção de democracia não ia ser só ir lá e apertar o botão na urna e ir embora. E alguns de vocês, eu acho que já votam, né? Se vocês têm 16 anos e têm essa, enfim, foram até a Justiça Eleitoral para poder ter esse direito, vocês podem votar. Poderão votar daqui a 2 anos, não são obrigados a isso, mas se quiserem, podem. Mas será que democracia é só exercício do voto? Não, democracia é ter consciência de todos esses problemas, de outros muitos que eu aqui apresentei para vocês, né? O problema econômico é fundamental para a gente pensar a democracia. Ter consciência desses problemas e se indignar, né? Se indignar com o dinheiro do roubo do dinheiro público ilegalmente, mas também com o roubo de dinheiro público legal, que é o esquema da dívida, o esquemão da dívida.
né? Mas se você... Eu fiz esse exercício, né? No dia 13 de março de 2015, que foi uma grande manifestação na Avenida Paulista para o impeachment da presidente Dilma Rousseff, eu fui até lá não para protestar, porque afinal de contas foi o que eu mais ouvi. Eu vi outras coisas loucas, chegam à loucura. Por exemplo, assine esse documento, por favor, para que a gente possa fazer um projeto de iniciativa popular para que a Constituição brasileira seja alterada como cláusula pétrea, que a família brasileira é formada por pais, mães e filhos. Eu falei, eu não vou assinar, não deve nenhuma. Por que não? Porque e como é que é os netos criados pelos avós? Os sobrinhos criados pelos tios? Eles não são família? Não vou assinar porcaria nenhuma. Ouvi outras coisas como nós somos a favor da castração química de pobres. Mas por quê? Porque pobre vai com filho é só para receber a Bolsa Família. É polêmica, eu sei, né? Bom, eu fui lá para saber o que estava acontecendo. Independente da minha posição política, eu vesti a personalidade de cientista social e fui lá saber o que estava acontecendo. Eu fui com o meu caderninho de campo, muito parecido com esse aqui, onde fiz várias anotações, fiz registro fotográfico, registro de áudio. Tem esse material. Um dia eu penso em escrever alguma coisa com isso. Mas o que estava posto ali era a redução da política à moral. Política não é moral, gente. Política, ela passa pelo circuito dos afetos? Sim, passa. No entanto, a política, ela é estratégia. Política é interesse. E o que a gente exerce com os nossos direitos políticos no Brasil atual? A gente exerce uma democracia deficitária, como o Rafael falou. Uma democracia que não está na vida, no cotidiano. Já esteve. No pré-64, pré-ditadura militar. A ditadura militar foi fabulosa para matar a democracia no Brasil. A política e a social. Que existia no Brasil pré-64 de associações de bairro, de ligas camponesas, de movimentos operários. Esses movimentos, eles ou foram transformados, ou foram cooptados, ou foram anulados em 64. No pós-85, que é quando a ditadura acaba, eu já estou concluindo, alguns desses movimentos reaparecem. MST é um deles, para falar do campo, né? Os sindicatos, né? Lá do ABC, por exemplo, sindicato que não obedecia mais às lideranças, né? A base não obedecia às lideranças. E outras associações, como a organização dos latifundiários. O cara que acabou de ser eleito governador do estado de Goiás, ele foi presidente por um negócio chamado UDR, União Democrática Ruralista, que era a associação dos donos de fazendas, de grandes fazendas, grandes unidades produtoras rurais ou improdutivas. Enfim, essas associações também apareceram no pós-85, pautando interesses, óbvio. E política é isso, política combate interesse. E muitas vezes vence quem tem maior capacidade de articulação, não é? E democracia é isso, democracia não pode ser ir lá apertar um númerozinho na urna e voltar para casa achando que fez, ou então não apertar o número nenhum, né? E achar que fez o seu dever. Não, nosso dever é, vamos fazer democracia na nossa rua, no nosso condomínio, no nosso prédio, no apartamento do prédio, né? Vamos fazer democracia ali. Começa dali, ó, não pode parar ali. Começa dali, vamos expandir a democracia para outros ambientes. A escola é um lugar privilegiado para ser democrática. Ela não é suficiente democratizar a gestão da escola.
A gente tem que democratizar o conhecimento, é o que a gente está fazendo aqui hoje. Beleza, gente? Obrigado por vocês terem me ouvido e a gente está à disposição. Aqui da tarde, tem alguma pergunta? Não? Então, quem gostaria de fazer as primeiras